Olá, queridos. Essa será uma aula de revisão sobre parte do capítulo 8. Falará um pouco também sobre parte do capítulo 9 e principalmente sobre o capítulo 10, tudo certo? Então, vamos lá começar, tudo certo? Nós já fizemos um pouco de uma revisão sobre o capítulo 8, sobre o fim do 7 e o início do capítulo 8, que fala sobre a transferência da família real portuguesa para o Brasil no final do ano de 1807 e o início, né, de 1808, quando a família real portuguesa, naquele contexto do bloqueio continental que a França impôs aos países do continente europeu, bloqueando qualquer nação, por exemplo, de fazer comércio com a Inglaterra. Então, qualquer país do continente europeu que fizesse esse tipo de atividade seria atacado, invadido de alguma forma, né, pelas forças francesas. E no caso de Portugal e Espanha, eles estavam desobedecendo, né, as determinações da França, pois a França era a maior potência militar e econômica da Europa continental. E a Inglaterra, ou Reino Unido, né, era a maior potência naval militar, né, da Europa fora do continente. Porque eu não sei se vocês lembram muito bem, o Reino Unido, a Inglaterra, é uma ilha que fica próximo ao continente europeu. Tudo certo? Então, França e Inglaterra eram países rivais. Então, a França, buscando prejudicar o comércio e a economia, né, da Inglaterra, proibiu os países europeus, né, de fazerem comércio com a França, tá certo? Então, em 1807, a França decide invadir tanto Espanha como Portugal e expulsar desses países, né, as monarquias que eram aliadas, né, da Inglaterra. Então, no ano de 1807, as forças francesas invadem a Espanha, removem o rei espanhol, né, do poder. Napoleão Bonaparte determina que o seu irmão torna-se rei espanhol, e sabendo que Portugal seria o próximo, e o que é que vai acontecer em fins de 1808, fim do capítulo 8, né, que a gente está debatendo? A família real portuguesa, observando o que aconteceu com a Espanha e temendo que a ausência de uma monarquia portuguesa legítima e organizada em Lisboa favorecesse um processo de independência no Brasil, a fragmentação do território, muito semelhante ao que já estava começando a acontecer com as colônias espanholas, tudo bem? Então, no final de 1807 e no início de 1908, a família real portuguesa decide partir, né, de Portugal e atravessa durante quase 2 meses e meio, né, o Oceano Atlântico, fazendo uma primeira parada, por exemplo, né, na cidade de Salvador, e depois transferindo a sede do reinado, o reinado do Império Português para a cidade, né, do Rio de Janeiro, tudo certo? Então, a transferência da família real portuguesa para o Brasil é mais um desses sinônimos, né, do que a gente poderia resumir como é a crise colonial portuguesa. Porque, ao mesmo tempo, o Brasil, como era a parte mais econômica e importante de Portugal, onde ele tirava basicamente, né, a sua base de venda de produtos, a sua cobrança, por exemplo, de impostos, o seu sustento econômico, né, e ele temendo perder esse controle sobre o Brasil, que já vinha sendo alguns questionamentos desde a Inconfidência Mineira, desde a Inconfidência Baiana, desde vários outros movimentos nativistas. Então, em 1808, a família real portuguesa chega, mas na cidade do Rio de Janeiro. E lembrando, não só chegou um navio, não só chegou uma, duas, três ou quatro pessoas, nem sequer 10 ou 100. Nós sabemos que entre o final de 1807 até 1808, início de 1909, beirando 1910, mas principalmente no ano de 1908, né, nós temos a chegada de 15 mil pessoas fugindo, né, de Lisboa, que incluía tanto a família real, como soldados, generais, administradores, burocratas, cobradores de impostos, bibliotecários. E eles só não trouxeram pessoas, trouxeram equipamentos, trouxeram tesouros, livros, por exemplo, a Biblioteca Real do Rio de Janeiro, né, que a gente já falou muito sobre esse local, né, nas aulas antes das férias. Né? Então, a cidade do Rio de Janeiro vai receber toda uma estrutura administrativa que antes estava em Lisboa. Só que aquela coisa, a cidade do Rio de Janeiro não tinha estrutura física, né? E o próprio aspecto social da cidade prejudicava, em parte, né, a própria imagem que Portugal queria passar sobre o seu império, porque veja uma coisa, a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade sem estrutura, não havia coleta de água, perdão, não havia coleta de esgoto, não havia o oferecimento de água, não havia saneamento público, não havia saneamento básico, não havia grandes prédios públicos, não havia nenhuma administração. A cidade do Rio de Janeiro era uma cidade em torno de 50 a 60 mil pessoas, no máximo, e da noite para o dia, em menos de um ano, ela ainda recebe um acréscimo
de mais de 15 mil pessoas e coisas que vieram junto com elas. Né? Então, a transferência da família real do Rio de Janeiro para o Brasil é um momento importantíssimo da transição que o Brasil está fazendo de ser uma colônia para ser, a partir de agora, parte de um Reino Unido junto com Portugal. Tudo certo? Pois antes de 1815, o Brasil era uma simples colônia portuguesa, apesar que era daqui que eles tiravam, né, boa parte do seu sustento. É importante a gente lembrar isso. Então, algumas datas aqui. Professor, mas o senhor vai cobrar datas específicas? Não, mas é importante a gente só ter uma cronologia de eventos. 1807, a família real portuguesa foge, dezembro de 1807, foge de Portugal para o Brasil. 1808, Portugal, a família real portuguesa chega no Brasil em navios ingleses. É importante lembrar, a Inglaterra era uma aliada de Portugal, porém, vocês sabem que nada de graça tem na vida. Né? E qual foi o preço cobrado pela família real portuguesa, pela Inglaterra para a família real portuguesa? A abertura do comércio do Brasil para os produtos industrializados da Inglaterra. Então eles vão trazer para cá tecidos, eles vão trazer produtos domésticos, utensílios domésticos, sabe, produtos de madeira, perfumaria, tecidos, o que vocês possam imaginar. É tão doido essa parte do comércio, sobre esse momento, sobre a abertura dos portos, já que falo no capítulo 8, que o Brasil, inclusive, vai ser um grande importador, por exemplo, né, de patins de gelo. Né? Mas, professor, por que o Brasil está importando patins de gelo? Havia alguma necessidade disso? Não. Apenas a Inglaterra precisava vender seus produtos, pois ela não conseguia vender na Europa por conta do bloqueio continental. Então, o preço cobrado pela Inglaterra de transferir a família real portuguesa para o Brasil foi literalmente que os portos brasileiros fossem abertos ao comércio da Inglaterra e de outros países aliados da Inglaterra, tudo certo? 1810 é assinado um tratado de amizade, né, entre o Reino Unido e o Reino de Portugal, tudo certo? 1815, as duas datas mais importantes por enquanto até aqui é mais 1808 e 1815, tá certo? 1815, Napoleão não é mais uma ameaça no continente europeu, ele foi removido do poder por uma aliança de reis absolutistas da Europa numa guerra aberta, tudo certo? 1815, né? Napoleão não é mais uma ameaça, mas é também no ano de 1815 que o Brasil torna-se um Reino Unido. Ou seja, ele é mais um país dentro de um reino administrado por um rei português. E no caso de 1815, o representante seria o rei Dom João VI. Tudo certo? Ele torna-se, né, venha a se tornar o rei português, a mãe dele vem a falecer, que era a rainha, né? Ela era chamada de, se eu não me engano, né, Maria a Louca, né? E não vamos entrar em detalhes, né, sobre a saúde mental da mãe de Dom João VI. A gente já debateu em sala como eles eram uma família, né, um pouco curiosa, tudo certo? Né? A gente não vai entrar em detalhes aqui, beleza? Então, 1815, né? O Brasil é elevado à categoria de Reino Unido e, de certa forma, isso é muito simbólico porque a família real portuguesa que aqui estava, ela acabava nutrindo, ela nutriu um certo sentimento de simpatia pelo Brasil. E os brasileiros, mais ainda, pela família real portuguesa. É importante a gente dizer isso, que Dom João VI gostava da sua vida no Brasil. Dom Pedro I, que a gente já fez alguns comentários, né, sobre a sua vida, também gostava muito, né, do Brasil. Como a gente já sabe, a única pessoa que não era muito fã da sua estadia, por exemplo, no Brasil, era a princesa e esposa, futura esposa, né, a princesa e futura rainha, né, do Reino Unido, do Portugal, Brasil, Algarves, que era a dona Carlota Joaquina, a mãe de Pedro I e esposa de Dom João VI, tá certo? Então, 1820 ocorre a Revolução Liberal do Porto, que exige o retorno do rei português para Portugal, que o rei jure a uma constituição liberal, constitucional, ou seja, que o rei abdique dos seus poderes absolutistas, obedeça a uma Constituição e que o parlamento seja o centro do poder. Muito parecido com o que a gente estudou, por exemplo, na Inglaterra, quando a gente falava sobre a Revolução Gloriosa, quando a gente falava sobre a Revolução Puritana. O rei existe, mas não governa. Beleza? Mas a grande causa real, se a gente poderia colocar também da Revolução do Porto, é que a elite portuguesa estava extremamente incomodada
com os avanços econômicos, que não eram tanto essas coisas, mas assim, o Brasil foi elevado a reino, o Brasil agora estava fazendo comércio com outros países, né? O Brasil não pagava aquela quantidade mais imensa diretamente de impostos ao território português, né? Ficava muito boa parte já reservado aqui mesmo no Brasil e por aí vai, né? Então, em 1820, a família real portuguesa parte do Brasil, mas fica como representante direto, por exemplo, né, aqui no Brasil, o filho de Dom João VI, o seu filho mais velho, né, o seu herdeiro, que é Dom Pedro I, tá certo? Então, entre 1820 e 1822, entre 1820 e 1822 é um processo que a maioria, por exemplo, né, das colônias espanholas na América já concluíram suas guerras de independência, ou estão terminando as suas guerras de independência, ou já estão muito perto de terminar suas guerras de independência. E o Brasil ainda restava como um reino, quase colônia, quase reino, uma mistura com colônia, né? E com a presença curiosa de um príncipe europeu que aqui ficou por motivos pessoais, por motivos políticos, a pedido do seu próprio pai, mas também por questões pessoais, tá certo? Mas é curioso a gente pensar um detalhe, porque a América Espanhola, ela dividiu-se após a sua independência, enquanto o Brasil manteve um território unido, totalmente unificado, de norte a sul, por estruturas que a gente já estudou antes das férias, tá certo? E recebeu, de certa forma, um grande apoio da elite escravocrata, um grande apoio da elite econômica, um grande apoio, por exemplo, né, daquela elite que estava sendo beneficiada pelas atitudes e escolhas da família real portuguesa quando ela estava aqui. Né? Então, nesse processo que vai levar à independência do Brasil, um fato importante a gente já determinar e estudar aqui, foi a própria Constituição de 1824. Né? Veja, o Brasil inicia sua guerra de independência em 7 de setembro de 1822, apesar que desde 1821 nós já temos alguns movimentos, algumas revoltas regionais no Brasil, tá certo? Especialmente no Nordeste, especialmente em Recife, especialmente em Pernambuco, Bahia, que são os dois principais polos, né? E esses movimentos têm uma característica de serem muito mais, por exemplo, republicanos do que monarquistas. Tá certo? Então, a Guerra de Independência oficialmente começa em 1822, ela vai durar até o ano de 1825, e a nossa primeira Constituição posta em prática é a Constituição de 1824. Então, a Constituição de 1824, ela tem algumas características, por exemplo, como ela mantém a escravidão. Aí já começa o debate que nós fizemos já em sala, né? Como é que é um país escravo? Como é que a gente pode falar que nós somos, por exemplo, um país escravo, se boa parte da nossa população, né, mais de a gente está falando aí provavelmente, né, em torno de 40% da população brasileira está na categoria de escravo, de escravizado. Segunda coisa, o Brasil era a única monarquia no continente americano. Todos os nossos vizinhos do continente americano, sabe, dos Estados Unidos, que já era independente, até a Argentina, vizinho aqui ao Brasil, eram repúblicas. Segundo, nós nos tornamos a escolha monárquica foi por um imperador, dado ao tamanho do nosso país. Né? Havia pouquíssimos direitos políticos e pouquíssima cidadania política no Brasil Império. Né? Isso tanto no governo de Dom Pedro I, na regência, e depois no governo de Dom Pedro II. E, por fim, nós estamos como herança a política mandonista, ou seja, aquela coisa, né, da violência, da força de uma elite escravocrata e econômica que manda no nosso país, né? Que manda nesse Brasil imperial e que não aceita perder os privilégios conquistados desde o período colonial. Exemplo, posse de terras, grandes extensões de terras não produtivas e uma grande quantidade, por exemplo, de escravos, e não pagar, inclusive, impostos por conta disso, tá certo? Então é curioso pensar que a nossa independência não significou, na prática, para 99,5%, 99,5% da população brasileira, a independência, sabe, depois de 5 anos de guerra, né, de 4 anos de guerra, depois do governo Dom Pedro I, depois do processo de independência, se você pensar direitinho, durante muitos anos a vida pouco mudou no Brasil. Nós deixamos de ser uma colônia, Reino Unido, ligada a Portugal, que Portugal queria impor novamente uma colônia aqui, né? Nós voltamos à categoria de colônia, nós saímos dessa categoria, mas a escravidão continuou. Isso é um reflexo, isso tem influência fortíssima, né, sobre como a sua própria sociedade brasileira vai ser montada, vai ser construída, vai ser organizada, tudo certo? Então, em 1831, Dom Pedro I, que vem ser o líder
do processo de independência do Brasil, o príncipe português que lidera a guerra de independência do Brasil contra uma nação europeia, que é Portugal. No caso, curiosamente, nisso, ele era filho do rei contra qual ele lutava. Apesar que Dom João VI, ele havia meio que se tornado quase que um símbolo na prática também em Portugal, né? Mas a gente já debateu em sala, a gente sabe disso, que Dom João VI, por exemplo, tinha uma imensa simpatia pelo Brasil. Isso é uma realidade, né? Mas a elite portuguesa, a elite metropolitana portuguesa, desejava que o Brasil retornasse à sua categoria de colônia. Mas Dom Pedro I, que era uma figura extremamente carismática, até demais, né? Uma figura extremamente carismática, já termina seu governo, né, em 1801, extremamente impopular. Perde guerras, por exemplo. Nesse momento, o Uruguai era um território brasileiro. Então, o Brasil foi derrotado e o Uruguai torna-se, por exemplo, um país. Dom Pedro I vai usar, por exemplo, a Constituição de 1824 do Poder Moderador para excessivamente utilizar-se da sua figura autoritária ou a sua licença quase que de ditador para impor costumes, impor suas determinações, porque ele não aceitava, né, que o parlamento governasse, o apoiasse ou mesmo propunha coisas junto a si. Tudo certo? Então, 1831, Dom Pedro I, além de perseguição à imprensa e por outros motivos também, opa, o computador bateu aqui um pouco, né? Mas em 1831, Dom Pedro I parte, vai embora do Brasil, deixa o Brasil, junto, né, no caso, junto com uma das suas filhas, né? Se eu não me engano, a Rainha Maria, essa moça que aparece aqui no meio, tudo certo? Mas vai deixar seu filho de 5 anos, que essa aqui, que é Dom Pedro II, mas veja, aqui já é uma pintura, ele um pouco mais adulto, ele fica no Brasil com 5 anos de idade. Né? Então, esse período que vai ser marcado pela saída de Dom Pedro I, que é de 1831 até 1840, é um período que a gente chama de regencial. Não há um imperador oficialmente, porque Dom Pedro II é menor de idade. E ele não tem capacidade intelectual, cognitiva, política, biológica, né, de ser nosso imperador naquele momento. Então, nesse momento, Dom Pedro II futuramente Dom Pedro II vai receber uma educação, né, de altíssimo nível, né, por professores, juízes, advogados, intelectuais, né, promotor, enfim, uma elite intelectual acaba formando Dom Pedro II enquanto ele ainda é criança. Por outro lado, temos um problema muito sério da regência, que é exatamente ser um momento de imensa crise política que o nosso país está falando. Se vocês puderem ficar com a palavra na cabeça sobre o período regencial, fiquem com a palavra caos, caótico, porque na prática nosso país está à beira da divisão política territorial. Vejamos, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul. Só o caso do Rio Grande do Sul, veja, entre 1835 até 1845, ou seja, durante 10 anos, né, o estado do que hoje é o estado do Rio Grande do Sul vai ser uma república praticamente independente. E qual vai ser a grande causa, né, da revolução, da revolta, guerra, ou que a gente pode falar de alguns nomes, né? A revolta ou guerra dos farrapos vai ser por uma questão, como sempre, não sei se vocês já perceberam que a gente sempre fala, é uma questão dos impostos. Eles pagavam uma imensa quantidade de impostos sobre o principal produto vendido no sul, que era a carne, que era o charque e o couro, enquanto o Brasil cobrava taxas baixíssimas de impostos sobre os produtos que vinham do Uruguai e que vinham da Argentina. Então, a elite do Rio Grande do Sul, cansada de pagar impostos, né, para o Rio de Janeiro, para onde era a capital, decide organizar uma revolta para literalmente transformar o Rio Grande do Sul em um país independente, uma república independente. Nesse mesmo contexto está acontecendo, por exemplo, a guerra da cabanagem, a revolta da cabanagem, né? Durante 5 anos. E a gente sabe que nesse período, né, que pega toda essa região, por exemplo, do Amazonas, né, do rio Amazonas, a gente sabe que só, por exemplo, na guerra da cabanagem, a revolta da cabanagem, a gente sabe que aproximadamente a gente tem cálculos que falam de até 100 mil brasileiros que morreram, foram assassinados, né, nesse processo. Tudo certo? Do outro lado da cabanagem, nós tivemos no mesmo período a balaiada, que é de 38 a 41, quando partes do Maranhão e partes do Piauí literalmente vão se tornar mais um caso,
né, de praticamente países dentro do Brasil. Do mesmo jeito que os cabanos, do mesmo jeito que, por exemplo, que o Rio Grande do Sul. E um caso curiosíssimo também, né, e o que é que há de em comum entre a cabanagem e a balaiada? Uma questão em comum, por exemplo, a pobreza, e eles exigiam, por exemplo, o fim da escravidão, além do clássico, cobrança, por exemplo, de impostos. No módulo, vocês vão ter mais tempo de estudarem as causas, né, das revoltas, e eu peço que estudem todas, Sabinada, Malês, Cabanagem, Revolução Farroupilha. Peço que revisem bem direitinho o mapa. Vocês sabem quando eu peço o mapa tem uma função. Então estudem muito direitinho a localização de cada uma dessas revoltas, tanto para seja para a prova conclusiva, seja na reposição, seja recuperação, não importa. Tá certo? E na cidade de Salvador, que é a capital da província da Bahia na época, duas grandes revoltas vão estourar no ano de 1831 e 1833. E também no ano de 1835, quando estoura uma revolta de escravos de origem muçulmana, né, que são os malês, né, alfabetizados, inclusive, né, a gente às vezes tem essa imagem que todo escravizado, né, é uma pessoa que não recebeu educação, pelo contrário, né, os malês eram que escravos trazidos da África e eles tinham conhecimento das letras. Então, uma das causas que vai unir, por exemplo, a cabanagem, a balaiada e a sabinada, junto dos malês, além das questões de impostos, desigualdades, também é a questão pelo fim da escravidão. Então, a gente pode dizer que as revoltas que aconteceram no Norte e no Nordeste foram revoltas populares, enquanto a Guerra dos Farrapos, que vai acontecer, por exemplo, no sul do Brasil, foi uma revolta de origem, o que elitista, que tem uma relação, por exemplo, com os impostos. Não preciso dizer, né, que a Guerra dos Farrapos do Rio Grande do Sul foi muito melhor tratada e negociada pelo governo imperial do que as outras, porque foi um movimento de elite, além de ser uma região geopoliticamente muito importante para o Brasil, mas a gente só vai estudar isso nos próximos capítulos, certo? Então, é nesse período de caos militar e econômico que o Brasil está passando, o governo regencial decide criar a Guarda Nacional. Não confundam Guarda Nacional com Exército Brasileiro. Não confunda Guarda Nacional com Polícia Militar. De certa forma, a Guarda Nacional é uma coisa muito original, mas ao mesmo tempo ela é uma mistura do Exército com a polícia. Porque a Guarda Nacional também foi feita para proteger o país em caso de guerra, mas a Guarda Nacional ela tem uma característica de ser organizada, mantida, financiada e os seus principais comandantes serem membros da elite rural escravocrata no Brasil. Então, qual foi o principal motivo da criação da Guarda Nacional? Acabar com as revoltas, acabar com os movimentos populares, especialmente as questões voltadas à escravidão. Então, a Guarda Nacional foi criada para capturar, prender, resolver questões voltadas à escravidão no Brasil. E lembrando, a Guarda Nacional era um grupamento militar financiado, organizado pela elite escravocrata brasileira. É interessante que a gente não é só no Nordeste que nós temos essa expressão, mas geralmente se usa muito a expressão no Nordeste, a expressão, por exemplo, coronel. Coronel é uma patente, tecnicamente, do Exército. Mas esse coronel, essa expressão, essa palavra que eu uso aqui para vocês, não é necessariamente um coronel do Exército, mas é aquele membro da elite regional ou local. Geralmente um fazendeiro, dono de escravos, geralmente um produtor de café, dono de escravos, geralmente uma família, né, extremamente rica, dona de escravos do interior do Brasil, e eles têm a função de organizar e manter a Guarda Nacional para evitar revoltas populares e se houver, por exemplo, a fuga de escravos, quem é que vai capturar os escravos? A Guarda Nacional. Tudo certo? Então, falando agora um pouco sobre as revoltas, e vamos lá, que eu acho que é essencial também para a prova, tudo certo? Então, a cabanagem é um movimento que vai acontecer entre o fim dos anos 30, início dos anos 30, encerra-se, né, oficialmente em 1840. Nessa região essencial que a gente vê,
né, que pega todo o rio Amazonas, que é a região amazônica brasileira. E era uma região historicamente muito empobrecida, uma imensa população de indígenas, uma imensa população de escravizados, e de certa forma já era uma região de mistura de indígenas com negros. E também na cidade, os seus principais sedes foram inicialmente a cidade de Belém, mas foi uma revolta que acabou dominando também todo o interior, por exemplo, da Amazônia. Lembrando, foi provavelmente a guerra civil brasileira mais violenta de todas. Nós temos contas que variam dependendo de como é feita a contagem, a média, mas, por exemplo, você já começa com uma contagem básica, a contagem mais conservadora, mais, digamos o seguinte, mais básica, provada que nós temos, é 20 mil pessoas. Vocês podem considerar 20 mil pouco, 20 mil num contexto de nem 5 milhões de habitantes. Mas nós temos dados de igrejas, de hospitais na região, né? Nós temos dados, por exemplo, né, populacionais, que nós podemos aproximar de até 100 mil pessoas foram assassinadas na cabanagem. A maioria delas, negros, indígenas, pardos, que é a mistura, né, como a gente chama no Brasil, né? Mas também membros da elite comercial do Belém do Pará ou de todo o Rio Amazonas, que exigiam, por exemplo, coisas como entrega de terras para pobres, o fim da escravidão, que os impostos voltassem com investimento, com obras, por exemplo, ao norte, ou seja, eu pago impostos, mas eu quero que a minha região seja beneficiada também, né, desses impostos que eu mando, tá certo? Uma segunda revolta importante para a gente ver aqui é a Guerra da Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos. Não importa o nome, Farroupilha ou Farrapos é a mesma coisa, tudo certo? A principal causa da Farroupilha ou dos Farrapos envolve a cobrança de impostos, mais uma vez, né, sobre o preço da charque, sobre o preço do couro, o preço da carne seca, que era enviado das cidades do Rio Grande do Sul para o resto do Brasil. Porque, como era um produto, ele recebia impostos. Só que tem uma diferença. O produto brasileiro, vocês vão entender como é um absurdo, né? O produto brasileiro tinha um valor de mercado muito mais alto, enquanto, por exemplo, os produtos da Argentina e do Uruguai tinham, por exemplo, um valor de mercado muito mais baixo comparado aos produtos brasileiros, pois eles pagavam menos impostos que os produtos do Brasil. Então, os produtores de carne, a elite rural do Rio Grande do Sul, percebeu o seguinte: bem, se eu estou num país que me maltrata, que cobra mais impostos sobre mim do que meus vizinhos, qual a vantagem de estar no Brasil? Lembrando, vem a ser a nossa guerra civil, se eu não me engano, mais longa. O Rio Grande do Sul, na prática, fica fora do Brasil, né, como um país quase praticamente independente durante 10 longos anos. E o seu retorno ao Brasil, apesar deles terem sido derrotados militarmente pelo Exército e pela Guarda Nacional Brasileira, né, principalmente uma das figuras foi o próprio General Osório e o Duque de Caxias, né, essa revolta ela teve um tratamento, digamos o seguinte, um pouco mais carinhoso perante a cabanagem, porque a cabanagem, não precisa dizer para vocês, a gente já viu tanto nas aulas como na slide anterior, né, a população foi extremamente maltratada pelo governo imperial. Tudo certo? Então avançamos aqui. Então o próprio Duque de Caxias, né, que vem sendo um dos símbolos, por exemplo, do Exército Brasileiro, ele foi um dos responsáveis por essas missões militares no norte, no nordeste e também no sul do Brasil, né? Tanto o general Caxias, futuramente Duque de Caxias, como também o general Osório. Então, qual era a sua função? Restabelecer a ordem e a organização do território brasileiro, né? Mas uma das coisas que geralmente unia, né, de forma geral, que unia tanto a elite, tanto da cabanagem, como a elite do Rio Grande do Sul, a elite da cabanagem, não o povo, elite, né? Era o desejo de que, bem, se o Brasil era uma monarquia, onde está o imperador? Se nós temos um imperador, por que, que ele não tem importância política? E se nós somos uma monarquia, um império, por que é que homens que não são da monarquia, que não são nobres, que não são descendentes diretos do príncipe Pedro I, governam o Brasil? Né? Então, vai ser organizado pela elite para evitar a divisão de vez do Brasil. Vai ser organizado em 1840 uma experiência política no Brasil chamado golpe da maioridade. Né? Na prática, o primeiro ou segundo golpe de Estado,
depende do seu ponto de vista, na opinião do vosso professor, né? Vem ser o segundo golpe de Estado na nossa história, né? Porque ele vai rasgar a Constituição, a elite que jurou defender a Constituição já rasga a Constituição de 1824, né? No sentido político, filosófico da coisa, não é rasgar literalmente o livro, né? É rasgar no sentido que não respeita a Constituição, porque qual era a ideia? Dom Pedro II, que foi deixado pelo pai aos 5 anos de idade e era órfão de mãe, né, ele deveria assumir o poder de imperador, de entronado imperador, aos 18 anos. Mas para evitar a divisão total, por exemplo, do Brasil, ele vai se tornar imperador aos 14 anos. E um detalhe para a gente pensar é o seguinte, né? Ele provavelmente, se fosse esperar os 18 anos, provavelmente não haveria sequer império para ele ser imperador. Entende o que eu quero dizer? Então foi antecipado, imposto a sua entronização como imperador para se garantir a própria unidade e a territorialidade do Império do Brasil. E para fazer uma coisa que a elite brasileira, né, a elite do Sul, a elite do Nordeste, a elite carioca, a elite paulista, carioca, mineira, nordestina, futuramente nordestina, né, da Amazônia, etc. Essas pessoas não mais entrassem, por exemplo, em conflito e pelo menos vissem na figura, por exemplo, do imperador, uma figura de autoridade que unisse todo o país. Então eu trago uma citação que eu acho interessantíssima para aqui para a nossa aula, né? Que é da historiadora Lilia Morilha Schwartz, né? Ela é muito utilizada tanto em provas no 9º ano, quando faz no 9º ano tem algumas questões, já no primeiro bimestre, no 9º ano, que ainda fala sobre império, mas ela é uma historiadora e os livros dela assim, são cansativamente citados, por exemplo, no Enem, né? Então ela diz a seguinte frase, né? Dom Pedro I, com 14 anos, diz o seguinte: com o golpe da maioridade, o imperador encarnava seu império. Garantia-se a unidade e a continuidade. Vamos traduzir essas palavras, que podem parecer um pouco difíceis. Começa o seguinte, né? O imperador encarnava seu império. Ou seja, ele agora era a figura principal, né, política do Estado, simbolicamente, da sociedade brasileira, era um garoto, curiosamente, né, de 14 anos de idade. Segunda coisa que é importante, garantia-se, por exemplo, garantia-se também a unidade e a continuidade, ou seja, o império seria unido, não mais separado, e nós teríamos também a continuidade, porque seria alguém confiável, seria o herdeiro de Pedro I. E Pedro I era o herdeiro de Dom João VI. E tanto com Dom João VI como Dom Pedro I, as elites regionais escravocratas, apesar de mesmo Dom Pedro I ter se tornado uma figura um pouco impopular, né, ele era ainda visto como uma figura confiável pelas elites. Porque uma das características da nossa Constituição de 1824, vocês já sabem, já debateram, foi a criação do poder moderador e a manutenção da escravidão. Lembra, o poder moderador estava acima do executivo, do legislativo e do judiciário. E aqui, só um slide muito rápido, só para eu peço, por favor, que estudem, dê uma revisada nessa estrutura que eu montei aqui para vocês, tá certo? Quem sustentava o imperador? Né? Através de um grupo político que era a elite do café, que mantinha-se sua economia à base do quê? Do trabalho escravo. Então, nós tínhamos nesse período 2 partidos políticos, isso a gente vai ver mais depois das provas, tá certo? Que era o Partido Conservador e Liberal. Por favor, estudem isso, a parte da prova, tá certo? Então, os partidos liberais e conservadores eram oriundos da elite escravocrata, né? Então, um defendia o fim imediato da escravidão, o outro defendia o fim demorado, aos poucos, da escravidão, mas é curioso dizer que nenhum nem outro defendia o rompimento com esse modelo de trabalho. Eles só tinham uma visão de velocidade, não necessariamente eles eram críticos totalmente à escravidão. E o que sustentava essa elite? O que sustentava o parlamento, o imperador e o parlamento? Principalmente a figura do imperador, a elite do café. E o que era que questionava? Aliás, e quem era que sustentava a escravidão? A elite do café. Tudo certo? Então, em 1840, aqui já é aqui já é uma pintura de Dom Pedro I, né? A gente já falou um pouco dele nas aulas de hoje, né? Ele já é uma figura ele adulto, etc, né? Então ele vai se tornar imperador aos 14 anos de idade,
né, a partir do ano de 1840, e vai governar o Brasil até 1889. Três características do governo de Dom Pedro II: a conciliação das elites regionais, com medo das revoltas populares e com medo das revoltas dos escravos, né? Eles acabavam se unindo a partir do golpe da maioridade para evitar a divisão do território, porque finalmente agora nós temos o imperador. Segundo, nós tivemos o lento fim, quase parando, quase não se movendo, quase estático, fim da escravidão. E terceira coisa importante, o Império do Brasil, no momento que o mundo já está praticamente na segunda Revolução Industrial, o Império do Brasil é um grande fracasso econômico. Tudo certo? Dito isto, queridos, essa foi uma revisão sobre o fim do capítulo 7, do capítulo 9, capítulo 10 e alguns comentários sobre o capítulo 8. Valeu para todos que chegaram até aqui, né? Assistam toda a aula, revisem quantas vezes quiserem, que eu vou deixar esse vídeo, né, muitos dias disponíveis para vocês, tudo certo? Muito obrigado, viu, queridos? E a gente se vê na próxima segunda-feira na gincana ou na terça-feira da prova, né? Valeu, gente. Até mais. Obrigado.